Olá, hoje iremos falar sobre o perdão. Então conta que o senhor de uma vinha, ele tinha vários servos e um certo dia ele chamou um de seus servos para pedir de volta o dinheiro que ele havia emprestado a ele e que estava precisando desse dinheiro. Então o servo disse ao senhor: meu senhor, no momento eu não tenho ainda o dinheiro para pagá-lo, mas peço que tenha paciência e em breve estarei juntando o dinheiro e irei devolvê-lo. O senhor então disse ao servo: eu já te dei todo o tempo necessário para que juntasse o dinheiro e me devolvesse. Então, dessa forma, vou pegar todos os seus bens e vou vender sua família para assim restituir todo o dinheiro que me deve. Então aquele servo, cheio de tristeza, ajoelha-se aos pés do Senhor e clama a sua misericórdia. Senhor, sei que és um ser misericordioso. Te peço humildemente que perdoe, que não pegue os meus bens, que não venda a minha família. Lhe imploro de coração, Senhor. E o Senhor, naquele momento, movido de misericórdia, acaba perdoando aquele servo que, naquele momento, vem lhe pedir. E ele, então, volta para sua casa alegre e, ao chegar na sua casa, encontra seu vizinho, esperando-lhe para conversar. E então ele pede ao seu vizinho que lhe devolvesse o dinheiro que ele havia emprestado. Seu vizinho também, passando por dificuldades, acaba pedindo um prazo maior para ele conseguir juntar o dinheiro e pagar a dívida. Só que aquele servo, ele não quis saber, tomou posse de todas as propriedades do seu vizinho e acabando assim deixando aquele seu vizinho na mão. Passado alguns dias, aquele senhor ficou sabendo da história e mandou chamar aquele servo. E quando lá chegou, o Senhor perguntou: quando viesses aqui e me pediste que perdoasse as suas dívidas, que fosse misericordioso contigo, eu não fui, eu não perdoei. E por que que quando o vosso vizinho fosse ter com você, você não fizesse o mesmo? Não o perdoou e tirou tudo aquilo que ele possuía. Ó servo mau, que seja retirado das minhas terras e levado para uma terra onde haverá choro e ranger de dentes. Então, nessa passagem, nós temos que entender que o Senhor da vinha é o nosso Pai. É o nosso Pai que sempre está olhando por nós, vendo o que nós fazemos e, a todo o momento, Ele olha para dentro do nosso coração e sabe
tudo o que nós sentimos e olha para dentro da nossa mente, sabe de tudo o que nós pensamos. Então, devemos sim perdoar o nosso irmão, perdoar o nosso vizinho, perdoar o nosso ente querido, perdoar o nosso familiar, porque é aquele que está no convívio, que está no caminho junto com nós. Então, devemos perdoar para que Deus nos perdoe. Então, essa passagem está em Mateus, no capítulo 6, versículo 14 e 15. Se nós não formos misericordiosos com os nossos irmãos, se nós não formos misericordiosos com os nossos vizinhos, com os nossos entes queridos, com os nossos familiares, como queremos que Deus perdoe os nossos pecados? Então é importante que entendamos de uma vez que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Isso está em Mateus 5, versículo 7. Então, para que alcancemos a misericórdia, nós temos que exercer o perdão. Mas é difícil, sei que é difícil perdoar. Geralmente, quando a falta foi muito grave, aquele irmão que pecou contra nós, foi uma falta muito grave, então o nosso coração fica conturbado, o nosso coração fica envenenado e aí não conseguimos perdoar de imediato. Há necessidade de um tempo, de uma espera, para que todo aquele mal ele vá saindo, vá se transformando em perdão, se transformando em misericórdia, e nós vamos nos tornando mais calmos e pacíficos em relação àquele irmão, e começamos a entender toda a situação. É a partir daí, através da reflexão, que nós vamos conseguir entender todo aquele mal que foi feito, mas por que foi feito, em qual situação foi feita, como que estava o nosso irmão naquela época. Ele estava bem quando nos feriu? Será que ele estava equilibrado? Então tudo isso nós temos que pensar. Então Jesus ainda fala, se o teu irmão pecou contra ti, cobra-lhe a sós. Por que a sós? Porque é uma forma de caridade também. Se cobrarmos em público, nós estaremos querendo nos vangloriar, falar, ó, como nós somos caridosos. Então é importante até, para preservar o nosso irmão, que nós cobremos em particular, a sós. E assim, se ele ouvir, logicamente, nós teremos ganho o nosso irmão. Ainda, Pedro pergunta a Jesus, mestre, devo perdoar até 7 vezes? E Jesus responde, não só 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Então, isso faz nós pensarmos o quê? Que todas as vezes que aquele irmão pecar contra nós, nós devemos perdoar. Seja ela quantas vezes for, 1, 2, 10 vezes. Por que devemos perdoar? Porque só assim nós estaremos livres daquela situação. Nós estaremos fora daquelas vibrações. Porque é através do perdão que nós nos libertamos. Muitas vezes estamos presos a um fato que ocorreu há muito tempo, quando um de nossos irmãos
acabou nos ferindo e nós guardamos aquilo dentro de nós por muito tempo, anos às vezes. E muitas vezes aquele irmão nem se lembra mais do ocorrido, ele nem se lembra que nos feriu e nós estamos guardando aquela amargura, aquela tristeza, aquele orgulho, estamos guardando dentro de nós toda aquela erva daninha que está fazendo mal para a nossa saúde. Então, se nós reconhecemos e perdoamos, nós estaremos livres de toda aquela situação, livre de toda aquela má vibração. E é isso que Jesus fala. Se teu irmão pecou contra ti, então nós fazemos parte de uma grande irmandade. Não só a humanidade, mas todos aqueles seres criados por Deus que povoam o universo, fazemos parte de uma grande família. Somos todos irmãos e devemos, sim, orar, fazer prece para todos aqueles nossos irmãos, até que ainda já não estão mais na carne. Nós devemos orar para eles, que eles recebam essa oração, e isso vai ser uma fonte benéfica derramada sobre aquele espírito que agora já não está mais na carne. E é lógico, para aqueles nossos irmãos queridos que ainda estão na carne, também vamos orar, vamos pedir por eles, aqueles que estão passando necessidade, que estão passando por problemas na família. Então, nós devemos estar sempre orando, sempre colaborando com o bem. Então, Jesus fala sobre essa grande irmandade que nós somos. E nós devemos, sim, estar orando por todos, seja encarnado, desencarnado. E Jesus vai além ainda, pede para que oremos para os nossos inimigos, oremos para aqueles que nos perseguem. Então é importante que não façamos distinção, porque até aquele nosso inimigo, ele deve receber as nossas orações, sim, porque cairão como gotas de luz sobre o seu ser, e quem sabe um dia eles se arrependam do mal que praticaram. Isso é muito importante, que nós também estejamos ao lado desses irmãos mais carentes, que mais precisam das nossas preces. E o perdão é importante. Nós devemos praticar também o auto-perdão, nos perdoar, sim, porque nós ainda estamos numa fase de imperfeição, somos ainda espíritos imperfeitos e induzidos ao erro, errando ainda, e devemos nos perdoar, porque estamos tentando nos melhorar, já de posse de algum conhecimento, nós estamos a caminho da evolução. E por que não nos perdoarmos? Devemos nos perdoar, o auto-perdão é importante. E perdoar aqueles que estão ao nosso redor, que estão junto conosco. A misericórdia é o complemento da doçura. Sem ela, o ser, ele não pode ser dócil e pacífico. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação. Então, nós precisamos romper toda essa barreira que existe e colocar à disposição a reforma íntima, a reforma dos nossos pensamentos e a reforma dos nossos sentimentos. Só assim nos tornaremos um ser misericordioso e um ser a caminho da elevação e da evolução, é claro. Isso é importante para não estarmos estagnados, estarmos parados no mesmo lugar. É importante que estejamos em movimento
e movimentando-nos no bem, a caminho da elevação, a caminho da sublimação do ser, nos tornando, sim, um ser melhor. Que hoje sejamos homens de bem, para amanhã sermos homens bons e no futuro atingirmos a nossa elevação espiritual num grau da mais alta pureza. Mas para isso há necessidade de nós estarmos nos reformando primeiramente para nos tornarmos homens de bem. É passo a passo que se dá a evolução. Jesus ainda vai mais longe, né? Ele fala que é infeliz daquele que diz: eu nunca perdoarei. Esse ser, se não for condenado pelos homens, ele será condenado pela justiça divina. Pode ter certeza. Porque o caminho não é esse. Não perdoar, nós estaremos indo contra toda a doutrina de Jesus, que é o amor. Se nós não perdoarmos, estaremos sendo egoístas, estaremos querendo o bem só para nós. Se não perdoarmos, logicamente estaremos em trevas. Nós temos que nos reconciliar com os nossos irmãos enquanto estamos a caminho. A reconciliação é importante, porque ao desencarnarmos, nós talvez encontremos com os nossos adversários, ou ainda na carne, quando um ser, nosso adversário, nos encontra, começa o processo obsessivo. Então, aí seremos vigiados 24 horas por dia, até quando dormimos. Estamos sendo vigiados por aquele ser que quer vingança. Ele quer tudo aquilo que nós tiramos dele. Então, veja bem que o perdão é importante nessa hora. Pedirmos perdão até para aqueles seres que talvez no passado nós tenhamos sido seu algoz. Então é importante que nós pedamos o perdão agora. É lógico, vai ficar na consciência dele, perdoar ou não. Mas nós temos que ter em mente que agora estamos nos reformando, estamos passando por uma mudança, estamos querendo ser bons e, logicamente, através da prece, através do amor, é que esse ser ele vai perceber que não existe mais nenhuma intriga de nós em relação a ele e que fica agora a decisão para ele perdoar ou não. Sendo assim, nós estaremos nos livrando justamente daquela ideia fixa que eu falava, daquela ligação que nós temos com aquele ser. É através do perdão que nós transformamos um inimigo em um amigo. É através do perdão que nós transformamos um amigo em nosso irmão. Muita paz a todos.